E o Vitória Mediopito. Bom, vamos lá falar do Vitória, Ivanildo, e dizer que normalmente em outros Bavis, véspera de Bavi, a gente estava batendo um papo com o artilheiro do time, com aquele que ia provocar o adversário. Dessa vez, o Vitória resolveu blindar o time completamente e não liberou ninguém. Colocou um novato que ainda vai estrear e que não pode nem jogar agora. Aliás, o sonho da torcida do Vitória era ver Kaká jogando esse Bavi, ver o Tázia liberado para jogar esse Bavi, ver até o Anderson Pato nesse Bavi, mas principalmente Dudu. Desde que o Dudu chegou, a expectativa, todos os comentários de botequim, de praça e tal, era o quê? Dudu. Vamos esperar o Bavi, que Dudu vai acertar a vida de Everton Ribeiro, vai acertar esse meio campo do Vitória. Então, Dudu, obviamente, está fora do próximo, e não sei quando ele vai voltar, porque está viajando, foi para São Paulo agora fazer os exames para ver se consegue fazer o tratamento conservador na coluna ou se de fato vai precisar passar por uma cirurgia. Então, por conta disso, o time do Vitória está basicamente definido, não tem muita coisa para falar não, mas já eu vou dar aqui esse time do Vitória. Antes, o que fugiu hoje do controle, que fugiu da reta do Bavi, que tirou todas as atenções, foi justamente a apresentação desse garoto Anderson Pato, que, assim, surpreendeu a chegada dele, surpreendeu a forma de ele falar, surpreendeu ele falar da vida dele. Ele focou muito em falar da vida, nas dificuldades que ele teve, de perder a mãe, de ser um jogador que lutou, ex-ajudante de pedreiro, né, que, enfim... Em Santa Catarina. Em Santa Catarina, um enfim. Lugar com muito frio. É assim, a situação dele, a situação de milhões de jogadores, ou daqueles que querem jogar futebol e não conseguem. E ele conseguiu. A gente vai ouvir ele agora falando tranquilamente sobre a situação. É um garoto humilde, um garoto simples, fala pouco, mas fala muito da sua vida, e isso emocionou todos que lá estavam. Eu vi muita gente dizendo, bom, pode não jogar tudo isso, mas a gente vai torcer para que ele possa fazer um grande futebol. E vou repetir de novo aqui, viu, Germano? Essa frase não é minha não, tá aí gravado o que disse o diretor de futebol do Vitória. Olha, esse menino tem muito futuro, tem muita qualidade, é um jogador que vai dar muitas alegrias à torcida. E ele, sem querer, já foi no meio da torcida do Vitória. Rony. Sim, Rony, ele. é Rony. Não é Rony, não é. Não venha colocar palavras na minha boca, não, Márcio. Não, é de Papelinho. Papelinho disse que ele era Rony. Não, ele comparou a Rony. Tá certo? E o garoto chegou, conquistou a torcida, conquistou a imprensa, agora ele tem que jogar bola. Mas ele disse que vai fazer de tudo, vai dar um pouco mais até para conseguir superar essa fase, as dificuldades e as limitações para ser feliz no Vitória. Vamos ouvi-lo. É uma história muito linda, né? Eu jogava na Várzea, e daí meus amigos sempre falavam que eu tinha potencial de jogar em clubes grandes. E aí, desde de pequeno, sempre joguei bola, fui dedicado. Aí, joguei primeiro no Lauro de Freitas, aí no Amador ali, 2023. Aí depois do Lauro de Freitas, eu fui pro Galícia. Aí no Galícia eu fui de teste. Aí eu fiquei 2 meses treinando de teste. E aí, graças a Deus, pelo meu esforço, Deus me honrou. Aí disputei o Campeonato Baiano. Aí depois dali, saí. Aí fui pro Amador de novo. Aí no Amador comecei a jogar nos interior. E aí de lá comecei a me destacar bem. Aí recebi o convite para ir pro Simões Filho. Aí de Simões Filho, jogando lá, graças a Deus, fiz um campeonato excelente. E aí de lá fui para Juazeirense, onde recebi a oportunidade também. E lá fui de avaliação. Aí fiquei lá treinando de avaliação. E aí eu prometi minha esposa, no dia que eu saí de casa mesmo, eu indo de avaliação, falei para ela assim, eu vou ir de avaliação, mas eu juro que eu não vou voltar mais do jeito que eu vim e eu vou mudar a vida da minha família. Falei com ela e saí. Aí eu botei Deus na frente e fui. Aí de avaliação lá, graças a Deus, Deus me honrou pelo meu esforço e trabalho. E aí consegui. E aí agradeço muito a Juazeirense pela oportunidade que me deu. E aí de lá eu me destaquei bem. E aí, graças a Deus, Deus me honrou. E hoje eu tô aqui
defendendo um clube do meu coração. Como eu já era focado, agora eu vou focar mais, trabalhar mais. Sei que eu preciso melhorar muitas coisas ainda, mas com fé em Deus, eu vou melhorar muitas coisas minhas que faltam. E quero dizer que eu estou muito feliz de estar defendendo o clube do meu coração. Espero que seja uma temporada de vitórias e... Aqui, Pato, você tem uma história muito bonita, né? Um humilde, simples, mas aí temente a Deus. E você já chegou no patamar maravilhoso que é estar em pouco tempo, né? Você tem 2 anos de futebol profissional, acho que menos disso, e já está no time da Série A, time dos seus sonhos, né? Realizando realmente uma coisa inédita na sua vida. A pergunta é, daqui para frente, o que é que vai impactar na sua vida estar no Vitória? E uma outra curiosidade, já é uma curiosidade minha. Por que o Pato? O Pato desde pequeno, né? Minha irmã sempre botou esse apelido em mim aí, e aí pegou o Pato, desde pequenininho. E joguei profissional só. Deus é tão bom na minha vida e na vida de todos, só basta acreditar. Em 3 meses eu jogando profissional, Deus fez na minha vida, eu tenho que muito agradecer ele. 3 meses jogando profissional, em um time assim do interior, que não tem muita visibilidade assim, mas em 3 meses jogando, Deus me abençoou e hoje eu estou aqui jogando uma Série A. Isso quero dizer que é muito Deus na minha vida, primeiramente Deus e depois eu pelo meu esforço, e quero dizer que eu estou grato por tudo. E eu desejo a quem tem sonho aí, né, que para não desistir. Eu sei que tem muitas pessoas que falam, você já é velho já, procurar trabalhar, que você não vai conseguir, mas aí você botando Deus na frente de tudo, que Deus Deus vai honrar. E foi isso que Deus fez comigo. As críticas que vinham para me abalar, eu falava, pronto, beleza. E aí botei Deus na frente e comecei a trabalhar, e hoje eu tô vendo o resultado, e quero dizer que Deus é muito grande na minha vida. Bom, tá aí, viu? É bom, por isso que ele fala tranquilo. Bom, tá aí o jogador que já vai estar disponível para a semana que vem para jogar o Brasileiro, como os outros também, mas obviamente, inicialmente, acredito que o projeto do Vitória pode mudar noite por dia, seria disputar a Copa do Nordeste, portanto seria um pouquinho mais para frente, dia 25, né? Mas como ele tá treinando e tá empolgado com o pessoal, segue lá. Bom, minha gente, nós já falamos do Ministério Público aí que descartou completamente, aliás, aquela petição que os meninos deram entrada, né, ontem, das 2 torcidas, até agora não andou, viu? Eu soube que o processo encontra-se na vara da Fazenda Pública, concluso, viu, Márcio? Concluso para decisão do magistrado. Mas até agora não saiu nada. E se sair também, segundo o Nilson, tem mais de 48 mil, né? Ingressos. 43. Então vai ficar difícil conseguir até ingressos para comprar. Bom, o treinador Jair, o treinador Jair Ventura, ele hoje fechou tudo. Montou um esquema pesado no time. Hoje o treino principal foi hoje. Amanhã é relaxamento, sábado é o jogo, né? O treinamento foi hoje pesado e eu soube que ele montou um esquema muito forte, muito forte. Ele sabe, já até revelou isso, não disse quais são os pontos fortes do Bahia, mas que ele conhece perfeitamente os pontos fracos, os pontos fortes, como também os fracos, mas não nos disse. O fato é que nesse momento a grande preocupação dele, e isso fica muito claro pra gente, é como marcar o meio-campo do Bahia, onde deve ser talvez o setor mais forte, mas em compensação deve também reforçar o sistema defensivo. Dá pra gente fazer uma prévia aqui do que será o time do Vitória, que não deve mudar muito, não deve ter surpresa, né? Lucas Arcanjo no gol, aí Matheus Silva na lateral direita, Camutanga, Edu, e aí muito provavelmente, minha gente, a entrada do Neres como terceiro zagueiro. O Ramon na esquerda, fechou aí, meio campo Baralhas, o Martínez, que esse Martínez também tem um espírito argentino, pega forte, marca forte, é um cara que dá muito trabalho no meio campo como marcador, e aí completando o Mateuzinho. Na frente, o Eric e o Renato Kaiser. O Renato Kaiser, até porque é o artilheiro do campeonato, é o único centroavante de ofício que o Vitória tem, e já fez gol no Bahia. Aliás, o único gol que ele marcou fora de casa foi lá contra o Bahia na Fonte Nova. Claro que ele tem também a alternativa que não deve usar, do Renzo Lopes, que já se recuperou e deve ficar à disposição no banco de reservas. Então, a princípio, tudo mais ou menos entregue, tudo mais ou menos encaminhado, esperando agora o jogo no próximo sábado. Lembrando, inclusive, que já teve esse processo da torcida Os Imbatíveis e acompanhando o ônibus do Vitória até a Fonte Nova. Esse ano não vai ter, porque
eles não pediram, mas eles vão fazer um ato na saída do ônibus do Vitória, que vai ser conduzido pela Polícia Militar, inclusive vai ter apoio aéreo. O GRAE vai acompanhar o ônibus até chegar à Fonte Nova. Tudo isso com horário marcado, tudo isso combinadinho para não ter problema. E lembrando, viu, Nilson, que os portões da Fonte Nova vão abrir às 14 horas, 3 horas antes da bola rolar.